E, mais uma vez, eu vou chamar o professor L'Oreal. O L'Oreal hoje, eu já estava cansado, vai ficar um pouquinho mais cansado. Mas depois eu vou falar com você também, Gueda. O pessoal está reclamando, o pessoal está reclamando que você não está falando. Mas o L'Oreal está de serviço hoje, porque a matéria é mais evidentemente relacionada com o Brasil do que com Portugal. Tá bom, então. L'Oreal, me fala um pouco então sobre as pesquisas da Ana Roosevelt. O próximo programa vai ser todo sobre Portugal. Vamos fazer isso, tá? Vamos fazer mesmo, viu, L'Oreal? Ok. Vamos lá. As pesquisas da Ana Roosevelt, de certa forma, vêm corroborar, entram nesse rol de pesquisadores que vêm refazendo a identidade dos povos ameríndios, né? E aquela pesquisadora brasileira, a Neide Guidon, que quando ela apresenta a prova de que, primeiro, que o homem que veio para o Brasil não veio pelo Estreito de Bering, nossa, ela recebeu tanta crítica, e atualmente a prova de que já existiam seres humanos habitando o Chile, há 12.500 anos, no sítio arqueológico de Monte Verde, já dá um ânimo novo a Neide, porque ela fala que sim, que já se encontra a presença de pessoas há 50 mil anos no sítio que ela estuda em Pedra Furada, no Piauí. E em 1993, quando ela apresenta essa pesquisa, existe um pesquisador da Universidade de Kentucky, o Tom Dillehay, que faz críticas assim absolutamente violentas a Neide Guidon, e depois ele dá a mão à palmatória e diz que foi muito apressado quando ele, em 93, duvida das provas relativas ao sítio arqueológico brasileiro. E a Neide foi muito criticada em relação a isso, né, porque ela tem hoje a fundação do Museu do Homem Americano, né. A Ana Roosevelt é uma das pessoas que, antes da Neide, junto da Neide, elas têm mais ou menos a mesma idade, a Ana Roosevelt foi a bisneta do presidente Roosevelt dos Estados Unidos. E ela é uma arqueóloga e até hoje, ela trabalha pesquisando populações da Amazônia, né? E eles vêm reescrevendo a identidade do americano. A Ana Roosevelt chega a afirmar que há determinados registros de cerâmica encontradas no Brasil que não tem similar em nenhum lugar do mundo. Nunca encontrou. Evidentemente que ela é professora da Universidade de Illinois, né? Evidentemente que uma declaração desse porte, né, gera uma celeuma e, claro, mesmo como uma grande pesquisadora, ela também recebeu uma enxovalhada de críticas, mas a questão fundamental é: quem foram os primeiros americanos? Que essa pergunta tem várias respostas, porque até hoje nos dizem que a população das Américas veio notadamente da Ásia, né? E uma das coisas que vem se desmontando em relação a essas pesquisas, por exemplo, como vão sendo encontradas no X11, com os Cuicuro e em outras localidades, como está no Chile, como está na Amazônia peruana, como está na Colômbia, né, é que vem recuando cada vez mais essa questão relacionada à identidade dos povos nativos americanos. Então, uma pesquisadora que tem prestado um serviço realmente especial ao Brasil é a Ana Roosevelt, em relação a isso, né? Claro, hoje a gente tem o processo de datação dos genes. Os genes têm marcadores genéticos, mas é curioso porque o gene, por meio dos diversos marcadores, informam sobre as relações de parentesco entre as populações. Tá? Mas os genes não falam absolutamente nada sobre as adaptações físicas dessas populações no passado, sobre as características
morfológicas, o estado de nutrição, a velocidade com que as crianças crescem, né, a idade com que os velhos morriam, enfim, todas essas informações sobre as populações pré-históricas, elas não podem ser extraídas dos genes. Então, mesmo que se faça o mapeamento genético, e já há algum relativo mapeamento em relação a isso, todas essas informações estão contidas nos fósseis, né? Então, quem são os primeiros americanos? Há um grande número de arqueólogos que argumentam que a identidade desses grupos humanos que ocupam as Américas, uma parte deles coloca isso na chamada cultura Clovis, que é essa cultura que chegou à América do Norte por volta de 11.500 anos atrás, por essa ponte que unia o Alasca à Sibéria, né, que é o Estreito de Bering. A Neide fala que não tem nenhuma relação, e essa migração, ela admite que existiu a migração, mas ela fala que esta migração que veio não tem nenhuma relação com os povos que haviam aqui. E durante muito tempo ela foi, porque o índio, hoje ainda, o índio nativo, né, ele tem uma feição mongólica, né? Ele tem uma característica ligada a esses habitantes do Nordeste Asiático, a China, Coreia, Japão, Mongólia, etc. Entretanto, foram encontrados em sítios arqueológicos mais antigos do que essa cultura Clovis, que é essa cultura que vem pelo Estreito de Bering, foram encontrados ossadas, esqueletos, provas de um tipo que não tem nenhuma relação com a cultura mongólica. Nenhuma. E eles são tipos mais antigos, né? Inclusive no México, no Brasil foi encontrado, no México também, na América do Norte também. É interessante isso. Portanto, isso prova efetivamente que sim, que a Neide está certa, por exemplo, né? Pode até ter havido uma migração, e deve ter, ou sim ou não, né? Não se sabe. Aí eu me remeto sempre àquela declaração absolutamente enigmática do Dalai Lama, que eu ouvi o Dalai Lama falar. Quando ele esteve no Brasil pela primeira vez, eles perguntaram ao Dalai Lama por que ele estava vindo ao Brasil. E a resposta que ele deu foi tão somente esta: eu estou voltando à terra de onde o budismo saiu. Interessante. É bombástico isso. Bombástico isso aí. É bombástico. É uma declaração do Dalai Lama. Presumo eu que ele não estará brincando. Sem dúvida. Não vai fazer uma afirmação dessa sem... Ele não vai fazer uma afirmação dessa sem o menor sentido. Fundamento, né? Então, portanto, isso nos levaria, por exemplo, a inverter o processo. Ao invés do índio brasileiro de feição mongólica ser um remanescente dos povos da Ásia, os povos da Ásia talvez que sejam herdeiros dos latino-americanos, desses povos das Américas, pelo menos, né? Segundo, se a gente considerar que há algum dado de verdade nessa declaração do Dalai Lama. Mas o fato é que, por exemplo, em Minas Gerais, onde foi encontrado o esqueleto de Luzia, né, que é tido como a prova inconteste de que é a ossada mais antiga do Brasil, sabe-se que não. O Banhai, que é um indivíduo que foi um autônomo, um arqueólogo amador, digamos assim, mas ele criou o Museu da Lapinha. Esse homem tem, junto com a família dele, a Érica Banhai, a filha dele, que é historiadora, hoje ainda cuida do museu. Ele conseguiu reunir uma quantidade de provas aonde de registros, de artefatos, enfim. O Museu da Lapinha guarda uma brutalidade de provas, não sei quantas mil peças. E uma das coisas que o Banhai colocou, que foi objeto de discussão entre ele e alguns professores da UFMG, que esses professores da UFMG lançaram a tese de Luzia e não levaram em consideração os achados arqueológicos do Banhai. Então, dentro da argumentação dele, ele fala o seguinte: olha, há um povo que não é Lusíada, não é Luzia, não é o tipo negroide, é um outro povo, e esse povo habitava aquela região ali
de Minas Gerais, que é a região perto da Serra do Espinhaço. Né? E, de certa forma, os achados arqueológicos que a Anna Roosevelt vai achando, né, e outros pesquisadores, eles vêm apoiando, de certa forma, nesses fósseis, esse passado muito antigo do Brasil. Claro que essas questões são extremamente complexas, né, extremamente complexas, e se as Américas, notadamente o Brasil, tiveram realmente populações tão antigas, de repente essa talvez seja uma das explicações pelas quais nós não encontramos mais monumentos ou cidades físicas. Porque se havia um povo que viveu há 20, 30, 40 mil anos, como a Neide afirma, né, que há e já comprovou isso pelas pesquisas dela, então efetivamente as construções, se elas existiam, e aí tem que ver também que tipo de construções eles faziam, pelo modelo de construção que nós temos no mundo inteiro, né, porque os índios hoje têm um sistema de construção de palha, mas mesmo no Brasil foram encontradas construções de pedra, né? Então o que aconteceu? Talvez uma das explicações esteja nisso. É uma população muito antiga e pouco restou dessa situação. Então há dados que já trazem evidências muito importantes onde se pode observar nos paleoíndios brasileiros a indicação de que há duas ou mais populações que entraram na América, entraram por toda a América, isso entre 10 e 15 mil anos atrás. Mas, antes de entrar essas populações, já havia um povo aqui. É isso. Em resumo, de certa forma, essa eu vou deixar o Gandra falar um pouquinho. Gandra, você vai ter que falar um pouco, senão os ouvintes vão reclamar. Vamos lá, Gandra? Alô? Sim, senhor. Vamos lá ver. Esta questão é uma questão que, como os ouvintes percebem, muito complexa, que nós não vamos esgotar, nem nada que se pareça, mas é uma questão que coloca outra questão. É de toda a história e toda a descrição da vida humana na Terra ficar reduzida, tal qual nós a aprendemos na escola, ficar reduzida a um niquinho, a uns segundos da história geral da humanidade. Porque, efetivamente, estas grandes, estas enormes civilizações que existiram, de que restam esses vestígios, são civilizações muito antigas, que não foram destruídas, como aconteceu, por exemplo, na Europa ou noutros pontos do mundo, quando houve cataclismos de grande dimensão. Estas civilizações são todas elas, deram todas à volta de 10 mil anos de Cristo, serão todas anteriores a 10 mil anos de Cristo, quando, de acordo com os nossos parâmetros históricos, não havia civilizações à face da Terra. Só havia trogloditas. E, portanto, isto altera substancialmente o nosso ponto de vista. Tem que alterar obrigatoriamente o nosso ponto de vista. Além disso, pode-se sempre perguntar, então, mas por que carga d'água é que será que a América do Sul, sobretudo, as Américas e a América do Sul muito especificamente, continuamos a ter aquela visão idílica, paradisíaca da América, quando há, efetivamente, na América do Sul, vestígios de técnicas e construções idênticas a outras construções que existem noutros sítios do mundo, que não são identificados como zonas idílicas ou paradisíacas? Bem, eu acho que é relativamente simples a explicação disto. É que, efetivamente, desde o momento da redescoberta em 1500, ficou sempre pairando essa ideia, porque os índios que os portugueses encontraram, em primeiro lugar, não andavam nus. E todas as características dessas populações reencontradas correspondiam a uma visão que o europeu já levava pré-concebida para a América, de que a América era uma espécie de paraíso perdido. E, portanto, evidentemente, do paraíso perdido não havia nem construção,
nem havia outras coisas que, evidentemente, se existisse, perturbavam ou perturbariam completamente essa ideia idílica e paradisíaca. E isso manteve-se vivo, esta ideia manteve-se viva e atuante até praticamente aos nossos dias. Face mesmo àquilo que se tornou óbvio e indiscutível, nós às vezes temos dificuldades, e sobretudo as academias têm dificuldades em aceitar que assim seja. Está um ruído tremendo. Não sei se estará por aí também. Se não, está, aqui não está. Mas então, professor, nós não temos muito tempo, hoje é 21 horas e 54 minutos, e eu gostaria muito resumidamente que o professor Gandra nos falasse sobre esses tais vestígios de uma civilização atlante. O que é que você nos pode falar aí em Portugal? O que é que você nos pode falar sobre isso também? Filipe, isso é, como nós dizemos aqui, é tentar meter o Rocio na Rua da Betesga. Isto é, eu explico. Temos 7 minutos de programa e você quer que eu fale em 7 minutos o que tem que ser falado em muitas horas. Mas isso aí dessa explicação você não escapa. Não vai escapar, não. Sabe por que não vai escapar, L'Oréal? Porque já é o terceiro programa que eu quero falar sobre isso e que não dá tempo. Eu não quero escapar, mas não há tempo. Pois é. Bem, gente, não se esqueçam que a partir do próximo programa é 1 hora a menos aí em Portugal, né? Porque a partir de agora, de hoje, meia-noite, aqui no Brasil nós estamos adiantando o relógio 1 hora. Uhum. Tá, então o próximo programa em Portugal vai ser 1 hora mais cedo, não é isso, L'Oréal? Não é isso? Eu penso que sim. E quando é que entra o horário de verão em Portugal também? É no fim do mês de outubro. Aí nós passamos a ficar com 2 horas de diferença só, né? Exatamente. Aqueles 4, sim. Vai ser bem melhor, né? Vamos deixar o pessoal dormir tão tarde, né? Realmente eu fico até com dó desse pessoal aí de Portugal, porque tem que levantar cedo, né? Todo mundo tem que levantar cedo. Bem, amigos, olha, nós estamos ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter os ouvintes conosco até essa hora, especialmente aqueles que estão fora do fuso horário do Brasil. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Gandra, ao professor L'Oréal por essas aulas maravilhosas que nos dão nesse programa. E eu gostaria então que o professor L'Oréal colocasse o e-mail de contato para que os nossos ouvintes possam colocar sugestões de abordagem e também algumas dúvidas sobre aquilo que é abordado no programa. Por favor, fique à vontade, L'Oréal. O nosso e-mail é culturasiidentidades@gmail.com e gostaríamos de fato que os ouvintes se sentissem absolutamente à vontade para nos trazer temas e com toda naturalidade, se tiver dentro da nossa competência e honestidade, nós vamos tratar dos temas ou não, né? Se nós não tivermos capacidade, vamos falar que não temos. É melhor ficar quieto. Falar bobagem já tem bastante, não é, Zé? Exato. Bem, professor Gandra, alguma coisa mais para as considerações finais? Não, quero pedir desculpa por não ter correspondido ao seu pedido, mas... Não, você vai estar bebendo essa. E juro, L'Oréal, por favor, no próximo programa vamos pôr o Gandra para falar, tá? Pois é bom que eu fico com crédito, não é? Exato. Eu no próximo programa, porventura, não poderei estar presente. Então lá, já vai cair fora, já... É sério, o próximo programa eu não tenho a certeza de poder participar, porque vou estar ocupado com outras atividades e porventura não poderei estar, mas neste momento eu não posso garantir. Mais próximo de sábado saberei dizer. Vai dar tempo. Como for, independentemente disso, é evidente que o tema da atualidade terá que ser abordado, mas a questão é extremamente complexa e o que é preciso fazer em primeiro lugar é desconstruir a imagem que se tem do assunto,
porque se não se desconstruir a imagem que se tem do assunto, não chegamos a lado nenhum. E, portanto, daí a demora que temos, o tempo que temos que ter para realizarmos esse processo, antes de chegarmos provavelmente à demonstração, etc, etc. E, portanto, é por esse mesmo motivo que eu digo que não podemos, em 7 minutos, abordar o tema. Senão ficaremos sempre com dúvidas grandes acerca daquilo que eu poderei dizer ou poderei acrescentar ao assunto. Está certo, está certo. L'Oréal, então... Já agora aproveito, Filipe, já agora, desculpe, aproveito para nos pedir os ouvintes até, talvez, à próxima semana. Certo. Boa semana para todos e obrigado pela atenção dispensada e foi um gosto também estar aqui no programa. Um abraço e mais uma vez muito obrigado, viu, professor? Professor L'Oréal, boa noite, tenha uma semana maravilhosa e mais uma vez também muito obrigado por essa aula maravilhosa, tá ok? Continue conosco, boa noite, pode se despedir, L'Oréal, por favor. Posso. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online, boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona e os nossos ouvintes lá de Minas também, da Rádio Minas. E da Rádio de Minas, né? Também estava transmitindo. E deixa o endereço do site da tua página, da tua ONG. É bom para o pessoal? www.brasilan.com.br. Brasilan escreve-se Brasil com A-N no final. A de Ana, N de navio. Brasilan. .com.br. Isso. Bom, ouvintes, boa noite então. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa. Na próximo sábado, 20 horas, né? Mais um programa Culturas e Identidades. Tenham todos uma ótima semana e muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.